sou a Patrícia Guedert, bem-vindos ao meu canal Patrícia Guedert Crochê. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e me siga lá no Instagram, @Patrícia Guedert Crochê. E eu vou fazer essa linda bolsa com divisória. Olha que linda, olha que ponto lindo tá essa bolsa. Puro charme. Ó, aqui eu coloquei o celular, aqui tem a divisória, ó, dá para colocar a carteira ou passaporte, o que você desejar. Ó, com esse fecho tic-tac, tem um toque super especial, a etiqueta também, como eu sempre falo, né? Deu todo um charme. Ela ficou com 19 centímetros de largura e 14 centímetros de altura. Vamos fazer? Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio de barbante 6 na cor jeans. Mas você pode utilizar o fio barroco 6 ou fio de poliéster ou fio náutico 3 milímetros. Vou utilizar também uma linha invisível para costurar a etiqueta. Aqui eu tenho o fecho tic-tac, ó, ele é super fácil de ser colocado e ele dá um charme todo especial à peça. Aqui eu tenho a etiqueta, como eu sempre falo, a etiqueta agrega valor à peça. E aqui eu tenho a alça da bolsa, que é a alça romana, tá? Tem videoaula completa no meu canal, eu vou deixar o link dessa videoaula na descrição do vídeo. Lá eu costurei a alça num mosquetão e aqui eu costurei direto na argola mosquetão, tá? Eu fiz ela com agulha 4,5 milímetros e ela tem 1,15 m, tá? De comprimento. Aqui eu tenho 2 marcadores, fita métrica, agulha para crochê 4 milímetros, agulha de tapeçaria para o arremate, agulha de costura e tesoura. Eu vou começar essa peça pelo nozinho inicial. Vou posicionar aqui o fio sobre a minha mão, vou colocar a agulha pela parte de trás, embaixo dessa alcinha, giro a minha agulha, aqui eu formei uma argolinha, laço, puxo esse fio passando por dentro dessa argolinha, aqui eu tenho meu nozinho inicial. E agora eu vou fazer 30 correntinhas. 1, 2, 3. Feito aqui as minhas 30 correntinhas, vou pular a primeira correntinha, na segunda vou fazer um ponto baixo. Essa argolinha que eu tenho na minha agulha, eu não conto como correntinha, tá? Então, pulo essa primeira corrente, na segunda, por baixo dessa alcinha de cima, coloco a minha agulha, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, faço outro ponto baixo. Aqui eu já tenho 2 pontos baixos. Vou na próxima correntinha e faço aqui o terceiro ponto baixo. Na próxima, o quarto ponto baixo. Então, sobre cada correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, até chegar ao final dessa primeira carreira. Finalizando a segunda carreira, vou fazer aqui meu último ponto baixo dessa carreira. Aqui eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial. E eu fiquei com um total de 29 pontos baixos. Agora eu vou para a segunda carreira, vou virar o meu trabalho. Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Agora, eu vou laçar a minha agulha e no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha e faço um meio ponto alto. Então, laço, trago aqui pra cima, aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha, laço e passo com esse fio por dentro dessas 3 argolinhas, assim. Aqui eu fiz um meio ponto alto. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, coloco a minha agulha embaixo dessas 2 alcinhas, laço, trago aqui pra cima e passo com esse fio, ó, por dentro dessa argolinha. Assim, aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Então, nessa carreira, eu vou trabalhar um meio ponto alto, um ponto baixíssimo, um meio ponto alto, um ponto baixíssimo, tá? Um sobre cada ponto de base. Então, aqui eu fiz um ponto baixíssimo, vou laçar a minha agulha e no próximo ponto de base eu vou fazer um meio ponto alto. Tem 3 argolinhas na minha agulha, laço a minha agulha e passo com esse fio por dentro dessas 3 argolinhas. Assim. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Assim.
No próximo, vou fazer um meio ponto alto. No próximo, um ponto baixíssimo. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a segunda carreira, aqui eu fiz um ponto baixíssimo, vou laçar a minha agulha e no próximo ponto de base faço um meio ponto alto. Aqui. E agora eu vou fazer um ponto baixo nesse último ponto de base para ficar igual como no início da carreira que eu fiz um ponto baixo, tá? Então, no próximo ponto de base, ó, faço um ponto baixo. E aqui eu finalizo a minha segunda carreira. Agora eu vou para a terceira carreira, vou virar o meu trabalho, embaixo dessas duas alcinhas do ponto de base, coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. Nessa terceira carreira, eu vou fazer todinha em pontos baixos, só que eu vou colocar a minha agulha, ó, por baixo dessas alcinhas aqui de trás, tá? Então, aqui, ó, tem duas alcinhas de cada ponto de base, dá pra ver, né, ó. Bem aqui na frente, é aqui atrás, tá? Então, no próximo ponto de base, ó, nessa alcinha aqui atrás, ó, aqui na frente é assim, tem uma, duas alcinhas, essa terceira alcinha aqui, tá? Coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a terceira carreira, ó, aqui eu vou fazer um ponto baixo. E nesse último ponto de base, ó, eu não vou pegar só a alcinha de trás, tá? Aí eu vou colocar a minha agulha, ó, pela parte da frente, como eu fiz no início. Então, no início, ó, aqui tem um ponto baixo, tá? Mas colocando a agulha pela parte da frente, pegando as duas alcinhas do ponto, tá? Como eu fiz no início dessa terceira carreira. E aqui eu tenho total de 29 pontos baixos, tá? Eu vou para a quarta carreira, vou virar o meu trabalho e nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e faço aqui um ponto baixo. Laço a minha agulha, no próximo ponto de base, faço um meio ponto alto. No próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. Nessa quarta carreira, eu vou alternar entre um ponto meio alto e um ponto baixíssimo, tá? Mas sempre no início e no final da carreira, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu acabei de fazer um ponto baixíssimo, ó, lacei a minha agulha, no próximo ponto de base, eu vou fazer um meio ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto baixíssimo. No próximo, um meio ponto alto. E no próximo, um ponto baixíssimo. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a quarta carreira, aqui eu fiz um ponto baixíssimo, agora eu laço a minha agulha, no próximo ponto de base, faço um meio ponto alto. E nesse último ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo, como eu fiz no início aqui, tá? Então, coloco a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas, ó. Laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. E aqui eu finalizo a minha quarta carreira. Agora, eu vou pra quinta carreira, vou virar o meu trabalho e nesse primeiro ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Então, sempre que eu for iniciar, tanto a carreira de pontos baixos como a carreira que eu alterno entre um meio ponto alto e um ponto baixíssimo, eu vou iniciar com um ponto baixo dessa forma aqui que eu iniciei, tá? Agora, ó, nessa carreira, nessa quinta carreira, eu vou fazer toda em pontos baixos, mas eu vou trabalhar essa alcinha aqui de trás, tá? Ó, essas duas alcinhas aqui do ponto de base ficam na parte da frente e eu vou trabalhar nessa alcinha aqui de trás. Então, aqui eu faço um ponto baixo, no próximo ponto de base eu faço outro ponto baixo. Aqui eu já tenho o terceiro, o quarto, o quinto. Olha como já vai ficando um efeito lindo. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira.
Finalizando aqui a quinta carreira, ó, aqui eu vou fazer um ponto baixo nessa alcinha de trás, né? E aqui, ó, vou pegar as duas alcinhas do ponto, desse último ponto, e vou fazer um ponto baixo, como eu fiz no início dessa carreira, tá? E aqui eu finalizo a quinta carreira e com um total de 29 pontos baixos. Eu vou para a sexta carreira, vou virar o meu trabalho nesse primeiro ponto de base, coloco a minha agulha, laço, trago aqui para cima e faço um ponto baixo. Nessa sexta carreira, vou fazer alternada entre um meio ponto alto e um ponto baixíssimo. Então, laço a minha agulha no próximo ponto de base e faço um meio ponto alto. No próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. Laço no próximo ponto de base, faço um meio ponto alto. No próximo, faço um ponto baixíssimo. No próximo, faço um meio ponto alto. E no próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. Então, ó, eu vou sempre alternar entre uma carreira de pontos baixos e uma carreira de um meio ponto alto e um ponto baixíssimo, tá? E eu preciso ter um total de 57 carreiras. Como é que eu vou contar essas carreiras? Ó, entre um vinquinho e outro, eu tenho aqui duas carreiras, tá? Então, aqui eu tenho duas carreiras, mais duas carreiras, e aqui, ó, eu tenho, ainda não tenho completa as duas carreiras, mas aqui já dá pra ver que tem duas carreiras, mas aqui ainda não, né? Porque eu não comecei a fazer ainda essa parte aqui, tá? Eu tô no início da sexta carreira. Então, se eu preciso fazer 57 carreiras, eu tenho aqui 5 carreiras completas, eu preciso fazer mais 52 carreiras, tá? E eu volto aqui quando estiver completado as 57 carreiras. Feito aqui as 57 carreiras, agora eu vou cortar o fio, tá? Vou deixar mais ou menos uns 70 centímetros de fio para costurar essa bolsa. Agora eu vou laçar a minha agulha e vou puxar esse fio passando por dentro dessa argolinha e vou puxar. Então, aqui eu finalizo, tá? Essa parte aqui da bolsa. Agora, eu vou fazer a marcação para fazer a divisória dessa bolsa carteira, tá? Então, vou fazer aqui, ó, com 12 centímetros, deixa eu ver bem no pontinho aqui, ó. Nessas alcinhas aqui, vai ser bem aqui. Então, é com 12 centímetros e meio, tá? Então, aqui, ó, eu vou marcar com um marcador aqui. Pronto. E do outro ladinho também. Então, aqui já está marcado e agora eu vou começar a fazer essa divisória. Agora eu vou começar a fazer a divisória dessa bolsa carteira. Ó, onde está aqui o marcador, eu retiro, coloco a minha agulha embaixo dessa alcinha, laço a minha agulha, puxo esse fio passando por dentro dessa alcinha. O fio mais curto, eu passo por cima do fio que vem do rolo, assim. Laço a minha agulha com o fio do rolo e puxo passando por dentro dessa argolinha. Ó, na mesma alcinha que eu puxei e fiz uma correntinha, agora eu faço um ponto baixo. Tá? Bem assim. Ó, e sobre cada alcinha dá pra ver bem certinho, ó, né, ó. Tem uma alcinha aqui do próximo, ó. Várias alcinhas, uma no ladinho da outra, até chegar aqui, né? Onde tem esse outro marcador aqui, tá? Fica uma no ladinho do outro. Ó, eu vou colocar o fio aqui pra posicionar, pra ir já arrematando nessa carreira, tá? Então, ó. Embaixo dessa alcinha, no próximo ponto de base, ó. Vou colocar a agulha, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo, ó. Eu já vou arrematando o fio nessa carreira, tá? Na próxima alcinha, laço, trago aqui pra cima e faço outro ponto baixo. Deixa eu ajeitar o fio aqui. Então, dá pra ver certinho, né? Que fica uma alcinha, uma no ladinho da outra, tá? E assim eu já vou arrematando esse fio. Ó, na próxima alcinha, faço outro ponto baixo. Opa, aqui não pegou bem certinho. Ó, então, sobre cada alcinha,
eu vou fazendo um ponto baixo, tá? E é uma alcinha do ladinho da outra, ó, e vai ficando assim, tá? Ó, eu vou fazendo assim até chegar aqui no final, tá? Onde tem esse marcador. Finalizando aqui essa primeira carreira da divisória, vou tirar aqui o marcador e nessa alcinha, ó, coloco por baixo e faço aqui um ponto baixo. E aqui eu fiquei com um total de 30 pontos baixos. Vou virar o meu trabalho. Nesse primeiro ponto de base, ó, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. Então, essa divisória, eu vou trabalhar ela todinha em pontos baixos, tá? Então, aqui eu estou na segunda carreira. Estou fazendo todinha também em pontos baixos, eu vou fazer assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a segunda carreira da divisória, eu vou fazer aqui meu último ponto baixo, ó. Então, eu tenho 30 pontos baixos, porque eu não fiz aumento nem diminuição. Eu vou para a terceira carreira de pontos baixos nessa parte da divisória, ó. Nesse primeiro ponto de base, faço aqui um ponto baixo. E sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Sempre colocando a agulha por baixo, ó, dessas duas alcinhas de cima, tá? E eu vou fazer um total de carreiras que vai ficar com 12 centímetros e meio, tá? Então, depois eu volto aqui no final para mostrar quantas carreiras que eu tive que fazer para ficar com 12 centímetros e meio, tá? Do mesmo tamanho dessa parte aqui, tá bom? Aqui, pessoal, eu já finalizei as carreiras da divisória, tá? Eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 carreiras, tá? Ó, aqui tem essa entradinha, tem essa aqui, ó, a cada entradinha, ó, entre uma e outra, aqui eu tenho 2 carreiras, tá? Então, aqui eu tenho 20 carreiras, tá? Ó, ficou bem certinho. Eu medi, deu 12 centímetros e meio, mas ficou bem certinho aqui em cima, tá? Essa quantidade de carreira já é o suficiente, tá? Aqui eu vou cortar o fio, ó, vou deixar um pouquinho maior para depois costurar, tá? Agora, eu vou laçar a minha agulha e puxar esse fio por dentro dessa alcinha, ó. E aqui eu já finalizo aqui a divisória, tá? Ó, pessoal, aqui, ó, a parte de dentro ela ficou um pouquinho maior que a parte de fora, mas não tem problema nenhum, tá? Então, vamos pra costura. Então, aqui, pessoal, já vou deixar certinho aqui, vou marcar com o marcador, tá? Ó. Bem aqui, já pra costurar depois, tá? Pronto. Agora, da outra parte, faço da mesma forma e marco bem aqui, ó. Bem aqui. Aqui também, marco aqui. Pego as 3 partes, tá? A parte de cima da bolsa, a divisória e a parte de trás. Já ficou bem certinho, ó. Depois, vai fechar aqui, tá? Então, vamos pra parte da costura. Então, agora, eu vou costurar essa lateral aqui da bolsa carteira, tá? Vou ajeitar aqui, ó, vou tirar um marcador, eu já coloquei o fio na agulha de tapeçaria, tá? Então, eu volto aqui, ó. Venho aqui, passo aqui e passo aqui. Passo novamente. Pronto. E agora, eu vou passar nas alcinhas dos pontos. Acho que dá pra ver, eu vou aproximar. Então, vou nessa alcinha aqui, ó. Aperto.
próxima alcinha. Eu vou costurando assim, até chegar ao final, depois eu vou finalizar, né? Vou criar uma argolinha ali. E eu vou fazendo assim, até finalizar essa lateral, e depois eu vou iniciar essa outra lateral aqui, tá? E eu vou continuar. Eu vou fazendo assim, até finalizar aqui a lateral, depois eu finalizo, né, no final. Depois eu começo a costurar essa outra lateral aqui da mesma forma, tá? Ó, aqui a bolsa já foi toda costurada, ó, as duas laterais, tá? Ó, a divisória ficou assim, super legal, né? Agora eu vou fazer, ó, um acabamento em ponto baixíssimo aqui em volta, só essa parte aqui da frente, tá? Então, ó, sobrou esse pedacinho de fio aqui, ó, da costura, tá? E eu vou emendar com o fio que vem do rolo, tá? Aqui eu vou emendar dessa forma, tá? Existe mais formas de emendar, mas aqui eu vou emendar dessa forma aqui, tá? Que é o nó quadrado. Tem vídeo aula, tá? No Instagram, do nó quadrado ou do nó de tecelã, tá? Pronto. Agora, eu vou começar, então, a fazer o acabamento em ponto baixíssimo aqui em volta dessa parte aqui de cima da bolsa, tá? Essa parte aqui, ó, tá? Ó, aqui a parte de baixo da bolsa, né? Aqui tem a divisória, tudo, ó, aqui a parte de dentro. Então, eu vou fazer aqui na parte de fora, tá? Aqui tá o fio, ó. Laço, trago aqui pra cima e faço uma correntinha. No próximo espacinho, faço um ponto baixíssimo. Só um pouquinho. No próximo espaço, faço outro ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo. Opa! Então, cada espacinho eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, e vai dando um acabamento assim, ó. No próximo, outro ponto baixíssimo. E eu vou fazendo assim, até chegar aqui nesse cantinho. Ó, aqui eu já tô no cantinho, né? Agora, ó, vou virar, ó, e vou começar já a fazer aqui, ó. E, ó. Aqui eu vou fazer, ó, embaixo dessas duas alcinhas de cada ponto, tá? Dá pra ver, ó, aqui por baixo, ó. Opa. Deixa eu ajeitar o fio aqui. No próximo ponto de base, ó. Então, sobre cada ponto de base, ó, embaixo dessas duas alcinhas, eu coloco a agulha e faço um ponto baixíssimo. E eu vou fazendo assim até chegar aqui ao final, tá? Porque essa lateral eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, tá bom? Chegando aqui ao final, ó, vou fazer meu último ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio, vou deixar mais ou menos uns 15 centímetros para arrematar, né? Agora, laço e puxo passando por dentro dessa argolinha. Pronto. Agora, eu vou arrematar o fio. Aqui eu vou arrematar o fio, já coloquei o fio na agulha de tapeçaria. A bolsa tá aberta, eu vou fazer pelo lado de dentro da bolsa esse arremate, tá? Vou passar aqui, ó, embaixo dessas alcinhas, ó, por baixo, né, dessas alcinhas dos pontos, ó. Agora, eu pulo o último e vou nos próximos. Pulo o último e vou nos próximos. Opa, trancou um pouquinho ali. Agora, eu vou cortar. E os outros fios eu vou arrematar da mesma forma, tá? Aqui a bolsa já está com todos os fios arrematados, tá? Olha como ficou bonito esse acabamento em ponto baixíssimo. Ficou lindo, né? Agora, vamos colocar o fecho tic-tac.
Agora, eu vou colocar o fecho tic-tac na bolsa. Vou tirar essa partezinha aqui de trás, vou desacoplar aqui, essa parte aqui vai ficar em cima, tá? Vou tirar a medida aqui. Aqui tem 19 centímetros, então vai ficar 9,5 para cada lado, então vai ser bem aqui. Vou marcar aqui com uma agulha, ó. Bem aqui que é 9,5, né? Então, ó, ele vai ficar bem nesse meio aqui. Vou abrir um pouquinho mais, peraí. Ele é bem facilzinho de colocar. Deixa eu dar uma esticadinha aqui. Deixa eu ver, ó. Tá bem certinho. Agora, eu aperto, nem precisa de alicate, tá? Ó. Uma apertadinha aqui. Ele tem uns ganchinhos, então ele fica bem firme. Pronto. E agora, eu vou vir aqui, ó. Ajeitar aqui na parte de baixo, onde é que ele vai ficar. Eu ver aqui. Aqui vai ficar muito em cima, um pouquinho mais pra baixo, tá? Vai ficar bem aqui, ó. Então, agora, eu desacoplo aqui. Opa! Já aperto aqui. Opa! Ó. Aí, já fica assim, ó, dá pra ver bem certinho, né? Deixa eu puxar um pouquinho aqui a imagem. Pronto, ó. Fica os dois ganchinhos, daí eu coloco isso aqui, ó. Essa pecinha, aperto bem. Puxo assim, ó. E aqui. Eu deixo bem travadinho. Ó. Olha como ficou fofo. Então, agora eu vou costurar a etiqueta. Aqui eu já coloquei um fio na agulha, juntei as duas pontinhas e dei um nozinho, tá? Agora, ó, posiciono aqui, tiro aqui, né, ó, desacoplo aqui, posiciono aqui, bem no meio, aqui. E agora, eu vou passar com a minha agulha pelo meio do fio e pelo buraquinho da etiqueta. Aqui, opa. Pronto. E agora, eu passo, ó, no meio dos dois fios, dá pra ver? E puxo. Pronto. Deixa eu dar uma escondidinha ali. Agora, passo pelo fio novamente e passo pelo buraquinho da etiqueta. Sempre passando pelo fio e pelo buraquinho da etiqueta, tá? Então, eu vou passar aqui umas 6 vezes, ó. Mais uma vez. E agora, eu vou passar, ó, toda vez que eu passo aqui pelo fio e pelo buraquinho da etiqueta, forma uma argolinha. Eu vou puxar melhor aqui pra ver, ó. Formou aqui uma argolinha, né? Dá pra ver, né? Eu vou passar 3 vezes com a minha agulha por dentro dessa argolinha. E agora, eu puxo. Pronto. Agora, eu passo por dentro dos fios pra lá. Opa. E pra cá. E corto. E do outro ladinho, eu vou fazer da mesma forma, tá? Olha, a etiqueta já foi costurada, olha como tá fofa. Só falta colocar a alça, né? Então, agora eu vou colocar a alça, vou desacoplar aqui, vou virar ela aqui do ladinho, ó. Bem aqui. Opa. Pronto, ó. Deixa eu ver aqui. Agora, eu vou colocar do outro lado. Vou ir ajeitando aqui, ó, pra colocar ela certinha, pra não ficar torcida, né, essa alça. Pronto, aqui.
Agora eu vou colocar desse lado aqui. Então, aqui a alça já foi colocada, a bolsa está prontinha para ser usada. Ficou linda demais, né? Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, se inscreva no meu canal e me siga lá no Instagram, @PatriciaGuedertCrochê. E até a próxima!